Você já imaginou que a velhice poderia esconder segredos sombrios e crimes inimagináveis? No canal Inus e Fatos, vamos revelar histórias que desafiam tudo o que pensamos sobre envelhecer. Prepare-se para mergulhar em um mundo obscuro, onde idosos se tornam protagonistas de julgamentos chocantes. Hoje, somos levados a observar de perto casos em que pessoas na terceira idade enfrentam as punições mais severas da justiça. Um desses nomes é Irmgard Furchner, conhecida mundialmente como a secretária do campo de concentração de Stutthof. Durante décadas ela viveu em liberdade, até ser finalmente responsabilizada por sua participação nos horrores do Holocausto. Furchner atuava como secretária administrativa no campo localizado na Polônia ocupada. Sua função incluía organizar documentos, registrar ordens e manter a estrutura burocrática que sustentava um sistema de extermínio. Estima-se que mais de 10.000 mortes estejam ligadas às operações registradas sob sua supervisão. Seu julgamento, realizado muitos anos depois do fim da guerra, tornou-se um dos raros casos em que uma colaboradora direta do regime nazista foi levada aos tribunais. A sentença refletiu a gravidade dos crimes contra a humanidade que ela ajudou a viabilizar. Nos Estados Unidos, outro caso chama a atenção. Blanche Taylor Moore, nascida em 1933, permanece no corredor da morte na Carolina do Norte. Conhecida como a Viúva Negra, ela foi condenada à pena capital em 1990 pelo assassinato do namorado, morto por envenenamento. Ao longo dos anos, surgiram suspeitas de seu envolvimento em outros casos semelhantes, criando uma aura de mistério e terror em torno de sua trajetória. Aos 91 anos, Moore continua aguardando a execução, simbolizando como crimes cometidos ao longo de décadas podem permanecer impunes por muito tempo. Em uma pequena cidade, a tranquilidade cotidiana foi brutalmente rompida por um crime que chocou toda a comunidade. Francisco Lopes Ferreira, então com 66 anos, foi condenado pelos atos violentos cometidos em uma noite de março de 2017. Enfrentando dificuldades físicas, algemado e mancando, ele compareceu ao tribunal após um julgamento que durou horas. A aparência frágil de Francisco contrastava com a extrema violência do crime. A vítima, Simone de Moura Fatini Lopes, era conhecida por sua dedicação à igreja e por seu trabalho social. Durante o julgamento, Francisco apresentou versões contraditórias, chegando a afirmar que teria pedido para Simone se afastar no dia do crime. O marido da vítima a descreveu como uma mulher doce e comprometida com a fé, enquanto a comunidade assistia, perplexa, ao desenrolar da tragédia. O promotor Marcos Antônio Leles sustentou que o crime foi premeditado, apresentando laudos periciais que indicavam ferimentos com sinais claros de crueldade. A defesa tentou argumentar que Simone teria facilitado a situação, alegando que conhecia o passado criminal de Francisco. Após o crime, ele foi capturado uma semana depois, escondido nos fundos de uma empresa no Distrito Industrial de Rio Preto. Em estado debilitado, foi levado ao hospital, onde confessou o assassinato. O veredito foi severo. Francisco Lopes Ferreira foi condenado a 36 anos de prisão em regime fechado por homicídio qualificado, feminicídio, motivo torpe, surpresa, vingança, asfixia e requintes de crueldade. A juíza considerou a confissão como atenuante. Para o Ministério Público, a pena foi justa e proporcional à brutalidade do crime, encerrando mais um capítulo trágico na história daquela comunidade. Seguimos então para um caso ainda mais perturbador. No Tribunal do Condado de Columbia, o juiz Jonathan Nichols presidiu o julgamento de John Ackling, um homem de 60 anos acusado de abusar sexualmente de 2 crianças. A gravidade das acusações deixou o tribunal em choque. Os sobreviventes, ao enfrentarem seu agressor, demonstraram sentimentos mistos: alívio por finalmente serem ouvidos e dor pelas lembranças traumáticas. Enquanto isso, Ackling manteve-se frio e distante, sem demonstrar qualquer arrependimento. A defesa tentou pedir clemência, mas os apelos não sensibilizaram o juiz, que reconheceu a dimensão irreparável dos danos causados. Ao final, Ackling foi condenado a uma sentença impressionante: 335 anos de prisão
com cumprimento mínimo de 25 anos por crime violento. Durante a leitura da sentença, permaneceu cabisbaixo, em silêncio absoluto. Outro caso evidencia os riscos de subestimar a violência na velhice. Albert Flick foi condenado em 1979 a 25 anos de prisão por assassinar a esposa a facadas diante da filha. Libertado em 2004, voltou a ser preso anos depois por atacar outra mulher. Mesmo assim, foi novamente solto após um juiz considerar que ele era velho demais para representar perigo. A decisão mostrou-se trágica. Em liberdade, Flick passou a perseguir Kimberly Dobbie, uma mãe de 48 anos. Ao saber que ela deixaria a cidade, decidiu que, se não pudesse tê-la, iria matá-la. O ataque ocorreu à luz do dia, em frente a uma lavanderia em Lewiston, Maine, diante dos filhos gêmeos da vítima, de apenas 11 anos. Imagens de câmeras de segurança registraram o ataque brutal. Uma testemunha tentou intervir, mas era tarde demais. Kimberly foi esfaqueada diversas vezes, com golpes fatais no coração e no pulmão. Flick foi contido por um homem corajoso até a chegada da polícia e, posteriormente, condenado novamente por assassinato. Sua segunda condenação pelo mesmo tipo de crime. Por fim, o documentário aborda o caso de Gregory McMichael, de 68 anos, condenado junto ao filho pelo assassinato de Ahmaud Arbery. McMichael enfrentou acusações de homicídio qualificado e crimes de ódio. Ao ouvir o veredito de culpado, demonstrou incredulidade e frustração, acreditando que suas ações eram justificadas. Mesmo após a condenação, sua defesa prometeu recorrer. Ainda assim, a sentença foi clara: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, além de penas adicionais que somam mais 20 anos. Para Gregory McMichael, aquele momento marcou o fim definitivo de sua liberdade. Esses casos revelam que o tempo não apaga a capacidade humana de causar dor. A idade pode mudar o corpo, mas não necessariamente o caráter. Histórias como essas deixam marcas profundas, não apenas nas vítimas e suas famílias, mas também na memória coletiva de comunidades inteiras. Cicatrizes que a justiça tenta, nem sempre com sucesso, ajudar a fechar.